Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Obrigado por unir-se a mim nesta hora de oração, começando o nosso dia, buscando a presença de Deus e invocando a graça do Senhor para as nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos. Tempos difíceis requer garra na oração e na nossa fé e na nossa unidade, orando uns pelos outros. Se você não é inscrito, una-se a nós e vamos orar juntos todos os dias. Inscreva-se neste canal, compartilhe esta mensagem. Hoje, lendo aqui Atos 16, capítulo 16, versículo 11, a Bíblia diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, uma cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos por alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Amém. Lídia, a conversão de Lídia é uma inspiração. Lídia foi o nome da minha avó paterna. Ela faleceu quando as crianças ainda eram muito novinhas. Meu pai e os irmãos dele, e depois meu avô casou-se novamente. Eu tive uma segunda avó, que foi a avó que eu conheci. Eu não conhecia a avó Lídia, mas ouvi as histórias dela na nossa família. A Lídia está aqui na Bíblia, uma personagem de fé, uma personagem de oração, e o caminho dela cruzou com o caminho da equipe ministerial que Paulo liderava. Ela estava no lugar de oração porque ela desenvolvia e cultivava algum tipo de fé. E é muito importante que nós tenhamos este olhar para com as pessoas, porque não poucas vezes, ao olharmos pessoas de fé agindo de maneira equivocada, nós somos muito duros, ríspidos, preconceituosos ao criticar aquela ação de fé por ser uma fé diferente da nossa. Não é este o caso de Lídia. Ela era uma mulher de fé, muito embora a Bíblia não deixe claro a todos nós que tipo de fé que aquele grupo de oração expressava, mas por certo era uma fé ligada ao judaísmo, porque Paulo buscou este lugar de oração e uniu-se às pessoas que estavam naquele lugar de oração. E quando Paulo aproxima-se daquele grupo de oração, não somente eles oram juntos, mas Paulo tem a ousadia de compartilhar, de testemunhar a fé que ele professava. Qual era a fé do apóstolo Paulo? Era a fé pura e simples no senhorio de Jesus Cristo, aquele que havia encontrado Paulo no caminho de Damasco e transformado a vida dele. Paulo muitas vezes pregava esse evangelho contando o que ele havia experimentado. E uma das coisas que a Bíblia é preciosa, e quem está escrevendo aqui é Lucas, nesse capítulo 16, há um preciosismo nessa informação, quando a Bíblia diz que o coração de Lídia foi aberto pelo Senhor. Então ela conseguia ouvir de maneira atenta e escutava a ministração que Paulo proferia. Queridos, é nossa obrigação compartilhar as boas novas com todas as pessoas.
Mas nós precisamos saber e crer que se o Senhor Jesus, se o Espírito Santo, o Espírito do nosso Senhor Jesus, não fizer um milagre no coração das pessoas que nos ouvem, nada acontecerá. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Com este abrir do coração, ela pôde crer e receber a palavra, e a evidência de que ela recebeu a palavra é que ela convida os apóstolos, o apóstolo e a sua equipe para ir até a sua casa, e ali acontece uma outra celebração, que é a celebração do batismo, quando Lídia e a sua família publicam a fé que havia brotado no coração dela e da sua casa. Esta inspiração nos provoca a crer que o jeito de agir de Jesus ainda é o mesmo. Ele continua usando pessoas, que oram, ele continua usando pessoas que proclamam, e o Espírito Santo continua abrindo o coração das pessoas que não conseguiram crer ainda, mas que estão buscando ter acesso à verdade espiritual da salvação. Quem ainda não entendeu o processo de reconciliação de Deus com a sua criação por meio de Jesus Cristo, carece de ouvir a mensagem bíblica. E eu e você somos desafiados a pregar e a compartilhar. A minha oração é que, por meio desta mensagem, por meio da sua vida, Deus possa tocar e alcançar tantas outras Lídias e tantos outros personagens que possam ter o coração aberto, receber com fé esta palavra e publicar a sua fé por meio do batismo, por meio de uma vida transformada. Que assim seja, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor, porque ao começar este novo dia, nós começamos com a Bíblia aberta, com o coração aberto, recebendo aquilo que há de mais precioso da Tua parte para cada um de nós. Querido Deus, agora nós nos unimos, Senhor, para buscar a Tua presença por aqueles que estão sofrendo. Nós nos unimos para buscar, Senhor, por aquele pai, por aquela mãe que olha seus filhos e seus netos e não sabe o que fazer, mas estão buscando a ajuda do Senhor. Deus querido, eu quero orar agora, Senhor, por aqueles que estão no leito da enfermidade e não conseguem, Senhor, ter a esperança da recuperação. Meu Deus, meu Pai, faça milagres no meio do Teu povo. Manifesta o Teu poder em nossas vidas e nós recebemos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, com o coração aberto, pedindo, Senhor, que esta palavra mude a nossa vida e nos transforme. Deus, eu oro por aqueles, Senhor, que estão vivendo uma crise relacional, seja uma crise conjugal, marido e esposa, seja, Senhor, aquele relacionamento familiar deteriorado entre parentes, pais e filhos, sócios de empresas, Senhor, que o Senhor possa restaurar relacionamentos e trazer a paz que traz tanta alegria ao nosso coração. Recebemos a Tua palavra, te agradecemos e pedimos que esta palavra seja na nossa vida no dia de hoje a lâmpada que ilumina os nossos pés e a luz que guia-nos pelo caminho. Abençoa assim o Teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Um dia abençoado a todos. Forte abraço.